exaltarei com todo o meu viver. Eu te louvarei em tua presença, ó meu Deus, te engrandecerei. Descansar, posso confiar, posso descansar. Em tua presença eu te louvarei, te exaltarei com todo o meu viver. Eu te louvarei em tua presença, ó meu Deus, te engrandecerei. Eu te louvarei, te exaltarei com todo o meu viver. Eu te louvarei em tua presença, ó meu Deus, te engrandecerei. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a vida de cada um de nós esta manhã. Nós estamos diante do Senhor, diante da presença dEle. Como nós cantamos, na presença do Senhor nós encontramos vida. Tudo o que precisamos é do toque do Senhor, é do abraço, da presença do Senhor. Quando nós temos isso, nosso coração se alegra, nós temos força para ir em frente, mesmo quando as dificuldades se abatem sobre nós. Como é bom podermos estar juntos nessa manhã para buscarmos a presença do Senhor. E que o nosso desejo, o desejo do nosso coração e a nossa oração seja para que o nosso Deus se manifeste aqui. Que o toque dEle venha sobre nós e sejamos transformados, saiamos daqui diferentes. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 8. João 8, 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E se nós andamos nele, nós temos essa luz em nós. E nós não andamos mais em trevas. Vamos orar. Vamos pedir para que a presença do Senhor, essa luz poderosa, venha mais uma vez se manifestar sobre nós e nos encher. Senhor, nesta manhã nós estamos na Tua presença, ó Pai, no nome santo de Jesus. E ó Deus, o nosso coração tem expectativa, Senhor, pela manifestação do Senhor neste lugar. Porque o que o nosso coração mais anseia, ó Deus, é a Tua presença. Nós temos fome e sede de Ti, porque tudo o que precisamos é do Senhor. Tudo mais que temos, Senhor, vem complementar apenas, ó Deus. Mas a Tua presença é o que há de fundamental e é o que nós mais necessitamos. O toque do Senhor, a manifestação da Tua luz aqui, dissipando as trevas das nossas vidas, do nosso coração e nos enchendo de esperança. Por isso nós clamamos para que a Tua luz, a presença do Senhor, venha sobre nós. Que sejamos aquecidos pelo Senhor, que nosso coração se encha de esperança, de vida, de amor. Que saiamos daqui, Deus, cheios de Ti, porque é isso que precisamos. E que a Tua luz em nós se manifeste no mundo, que através de nós o mundo Te veja, e que a luz do Senhor venha a alcançar lugares tenebrosos através das nossas vidas. Ó Deus, que nesta manhã o Senhor venha ao nosso encontro, nos transformando, nos enchendo, porque é de Ti que precisamos e clamamos. No nome santo de Jesus é que oramos.
Amém, Senhor. Quero convidar a todos a ficarmos em pé e cantarmos juntos que o Senhor, o nosso Deus, nos guia, nos faz andar por lugares altos. Ele é aquele que guia os nossos passos, aquele que nos ajuda nas tribulações. Por isso nós celebramos e adoramos o nome do Senhor. Altos, Ele faz os meus pés ligeiros como os da costa. Ele me faz sorrir frente às tribulações. Ele me faz viver todo o tempo em sua presença. Ele me faz andar em lugares altos. Ele faz os meus pés ligeiros como os da costa. Ele me faz sorrir frente às tribulações. Ele me faz viver todo o tempo em sua presença. Eu vou celebrar seu louvor em toda a terra, ao Rei que venceu o domínio e as riquezas. Meu ser, minha voz, tudo que há em mim celebra ao Rei que venceu. Ele me faz andar em lugares altos. Ele faz os meus pés ligeiros como os da costa. Ele me faz sorrir frente às tribulações. Ele me faz viver todo o tempo em sua presença. Eu vou celebrar seu louvor em toda a terra, ao Rei que venceu o domínio e as riquezas. Meu ser, minha voz, tudo que há em mim celebra ao Rei que venceu. Celebrar seu louvor em toda a terra, ao Rei que venceu o domínio e as riquezas. Meu ser, minha voz, tudo que há em mim celebra ao Rei que venceu. Eu vou celebrar seu louvor em toda a terra, ao Rei que venceu o domínio e as riquezas. Meu ser, minha voz, tudo que há em mim celebra ao Rei que venceu, que venceu, que venceu, venceu. Nós estamos diante desse Rei, o Rei da glória, que venceu, que tem nos dado vida, que tem nos dado esperança. Diante de um Deus tão poderoso como esse, a quem servimos, tudo que nós podemos fazer, tudo que nós devemos fazer, é entregar as nossas vidas, nos colocar à disposição do Senhor, dizer: Pai, estou aqui, estou ao teu dispor. Essa próxima canção diz exatamente isso, é uma entrega. Eu quero, Senhor, ser usado. Eu quero, Senhor, que através da minha vida, o Senhor cumpra o teu querer. Eu quero que o Senhor me use para os teus propósitos. Enquanto nós fazemos essa entrega das nossas vidas, nós também teremos a oportunidade de entregarmos aqui na frente os nossos dízimos e ofertas. Você que veio preparado para isso, pode usar esse momento de entrega ao Senhor para também depositar os seus dízimos e ofertas em forma de gratidão ao nosso Deus. Vamos então declarar que nós queremos que o Senhor nos use para a vontade dele ser cumprida aqui na terra.
o que sou. Ser um vaso em tuas mãos, encanal do teu amor, instrumento vivo por onde quer que for. Quero falar da mudança que houve em mim, da nova vida que um dia alcancei. Quero dar o meu melhor, te agradar e te servir. Em meus passos quero o teu querer cumprir. Eis-me aqui, sou servo ao teu dispor. Reina em mim pra que o mundo possa ver tua luz em meio às trevas, então grande salvação, que liberta o homem dessa base da perdão. Eis-me aqui, sou servo ao teu dispor. Reina em mim pra que o mundo possa ver sua luz em meio às trevas, então grande salvação, que liberta o homem dessa base da perdão. Meu Senhor, com tudo o que tenho e o que sou, ser um vaso em tuas mãos, enganado teu amor, instrumento vivo por onde quer que for. Quero falar da mudança que houve em mim, da nova vida que um dia alcancei. Quero dar o meu melhor, te agradar e te servir. Meus passos quero o teu querer cumprir. Eis-me aqui, sou servo ao teu dispor. Reina em mim pra que o mundo possa ver tua luz em meio às trevas, e tão grande salvação, que liberta o homem dessa base da perdão. Eis-me aqui, sou servo ao teu dispor. Reina em mim pra que o mundo possa ver em meio às trevas, e tão grande salvação, que liberta o homem dessa base da perdão, que liberta o homem dessa base da perdão, que liberta o homem dessa base da perdão. Senhor, que nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos, que cheios do Senhor, cheios da Tua luz, nós levemos essa Tua luz por onde quer que nós passemos, ó Deus. Que através das nossas vidas o mundo veja que o Senhor existe, que o Senhor é um Deus bom e poderoso, que nós façamos a diferença, que através de nós, uma igreja cheia do Senhor, cheia da Tua presença, o mundo veja a Tua glória e se prostre diante do Senhor. Ó Deus, nós entregamos as nossas vidas que sim, são falhas, as nossas vidas que sim, ainda há tanto para mudar, mas nós queremos que o Senhor nos encha, que o Senhor nos use para o cumprimento da Tua vontade, e que a luz do Senhor, irradiando através de nós, ilumine as trevas deste mundo. Obrigado, ó Deus, porque hoje pudemos também entregar os nossos dízimos e ofertas em forma de gratidão, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela Tua providência sobre as nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós entregamos, Senhor, como oferta de louvor a Ti. Continua, Deus, a ministrar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Essa próxima canção, ela fala sobre esse chamado que cada um de nós possui de ser luz. O texto que nós lemos de João capítulo 8 diz que o Senhor Jesus é a luz. Mas Ele, ao ir embora, ao subir aos céus, Ele incumbe cada um de nós com esse dever de agora, com a presença dEle habitando dentro de nós através do Espírito, cada um de nós sermos luz por onde passarmos. Que o Senhor nos use para brilhar a luz dEle nos lugares mais tenebrosos, contato com pessoas talvez perdidas nas trevas. Essa música também reconhece
que não é a nossa própria luz que brilhamos, mas é a luz do Senhor. Não é a nossa perfeição que nós mostramos, porque nós não somos perfeitos, mas é a grandeza e o amor do nosso Deus, que o mundo deseja ver através de nós. Então, que nós possamos dizer para o Senhor nesta manhã, que nós queremos brilhar por Ele. Parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Mas eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Fazem com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando eu percebo que o esforço é vão, que o devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz e a todas as brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Ó Deus, nós vivemos num mundo que está sedento pelo Senhor.
Muitos deles apenas não sabem que é de Ti que eles precisam. Pessoas que, como nós também estávamos, hoje estão presas, perdidas nas trevas, vivendo sem esperança, dominadas por tantas coisas, ó Deus, que te afastam essas pessoas de Ti. Pessoas ao nosso redor que têm andado, ó Deus, com tamanho peso em seus corações, por não saberem a resposta, por não terem contato com o Deus que nós conhecemos, o Deus que derrama a luz, que dissipa todas as trevas, o Deus que ama incondicionalmente, o Deus que perdoa, o Deus que entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Ó Deus, nós vivemos em um mundo tão cheio de sofrimento, vidas que carecem desesperadamente pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor use as nossas vidas, para que através de nós, pessoas te conheçam, pessoas saibam que o Senhor existe, que a luz do Senhor brilhe em nós, e através de nós, alcance as pessoas que estão perto de nós, alcance aqueles que estão ao nosso redor. Que vidas se rendam a Ti, experimentem do Teu amor, sejam libertas pelo Senhor, para andar na luz, para viver a esperança que o Senhor tem nos dado. Use-nos para isso, Senhor, e que nada mais esteja acima desse objetivo nas nossas vidas. Nós te agradecemos pelo privilégio de nos usar. Enche-nos de Ti, ó Deus, nesta manhã. É o nosso desejo, o nosso pedido, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vocês podem se assentar? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5. Também um texto do Sermão do Monte, onde nós veremos Jesus falar exatamente sobre esse chamado para as nossas vidas de sermos sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Permaneça com sua Bíblia aberta por um instante. Antes de lermos, eu quero apenas destacar alguns avisos para a nossa igreja. O primeiro deles é informar que terça-feira agora, o nosso pastor Arthur retorna do seu período de férias. Então, ele já estará aqui na igreja, retornando às suas atividades. E no próximo domingo, ele já estará conosco aqui no culto público. Também lembrar os jovens e adolescentes da nossa igreja que nós estamos há poucos dias do nosso acampamento de carnaval. Então, se você ainda não se inscreveu, ou caso você já tenha se inscrito, mas ainda não acertou o seu pagamento, então faça isso o mais rápido possível. A sua vaga só estará garantida mediante o pagamento da sua inscrição. O acampamento das crianças também está a todo vapor, também acontecerá no carnaval. Então, se você tem um filho, um neto que você deseja inscrever para participar, será aqui na chácara da nossa igreja, no carnaval. Então, você pode, ao final do culto, também procurar os responsáveis que estarão aqui fora e fazer a inscrição das crianças. Agora sim, vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, fazer a leitura do texto a partir do versículo 13, que diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Só um minutinho.
passe para mim por enquanto, por favor. 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir para que o Senhor fale conosco nesta manhã. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, Deus, as palavras de Jesus, com esse desafio para cada um de nós, sermos sal e luz na terra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, abra, Deus, o nosso entendimento, para que vejamos e entendamos o que o Senhor tem para nós, e que esta igreja se levante com um desafio renovado, de fazer a diferença na sociedade em que estamos inseridos. Te agradecemos, ó Deus, por esse chamado, e pedimos que o Senhor ministre a vida do Senhor em nós, a luz do Senhor em nós, para que façamos a diferença. Essa é a nossa oração ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, ó Deus. Muito bem. O texto que nós lemos, ele fala sobre ser sal e ser luz na terra. Nós vivemos num tempo dentro da igreja cristã em que um pensamento tem sido disseminado, não é de hoje, faz muito tempo que muitas pessoas pensam dessa forma, entendem que o cristão, por ser agora um filho de Deus, por ser agora uma pessoa diferente dos demais, por ser agora uma pessoa que deve viver uma vida santa, ele precisa então se afastar com a maior força que ele tiver, se afastar do mundo, deixar o contato com coisas do mundo, com pessoas do mundo, com qualquer coisa que a gente possa chamar de mundana. Inclusive, esse pensamento estava tão impregnado na antiguidade, na época da Idade Média, que havia muitos cristãos que se isolavam da sociedade, que iam procurar monastérios ou iam viver isolados em montanhas, em desertos, com esse pensamento. Agora eu não pertenço mais a esse mundo, agora eu pertenço a Deus, e eu devo me afastar de tudo aquilo que é impuro, para que eu tenha um maior contato com Deus. Mas esse pensamento é muito enganoso, porque nós vamos ver, nesse texto que nós acabamos de ler, que o que o Senhor Jesus espera de nós, é que nós estejamos, na verdade, no mundo, espalhados pela face da terra, em contato com todas as pessoas, o maior número de pessoas possível, para que a luz dele brilhe, no lugar onde ela mais precisa ser brilhada. Então, as pessoas, aplicando para o nosso dia a dia, podem ter a seguinte ideia: agora que eu me converti, agora que eu sou um cristão, eu preciso andar com cristãos. Eu preciso estar com pessoas que têm a mesma fé que eu, e só. Então se afastam de amigos, se afastam da convivência, até mesmo às vezes de familiares que não compartilham da sua fé. Se afastam de pessoas que simplesmente não têm a mesma fé que você. Agora já não vão em nenhum lugar que não seja uma programação da igreja. Eu só participo de algo, minhas noites, minha semana, só estão comprometidas com algo que a igreja propõe. Seja um evento, um dia na chácara, ou um evangelismo, ou servir no ministério da igreja durante a semana. Nós estamos comprometidos às vezes com a agenda da igreja, porque nós imaginamos que essa é a vontade de Deus para nós. Que a gente se afaste de tudo que é mundano, para nos concentrarmos em servirmos a Deus. Pois, eu acho que nós precisamos nessa manhã refletirmos sobre qual é a vontade de Deus afinal. Será que Ele realmente deseja que nós nos afastemos de tudo e de todos que não compartilham da nossa fé? Que a gente viva num gueto fechado, com pessoas que entendem a mesma coisa que nós? É exatamente o oposto que Jesus ensina para nós nesse texto
de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. E é muito óbvio até, porque se o nosso chamado é para que nós sejamos sal e luz, o primeiro destaque que eu quero fazer é que sal e luz só são úteis onde há falta deles. Pense um pouco nisso. Nós estamos num ambiente iluminado. Está de dia, as lâmpadas estão acesas. Se um de nós entrar aqui com um abajur ou uma lanterna com algo extra, ou você pegar o seu celular e entrar na opção de luz, é necessário? Vai fazer alguma diferença? Talvez nenhuma. Talvez haja apenas um desperdício de energia, porque já está iluminado. Não faz diferença alguma. Se eu acender uma vela ali atrás, é possível que ela fique ali quietinha e realmente ela não some nada para iluminar mais esse ambiente, porque ele já está iluminado. Então uma luz em um lugar que já está iluminado é inútil. É inútil. Agora imagine que nós estamos no meio da noite, escuro, e de repente acaba a energia aqui da nossa cidade e tudo fica muito escuro. E daí sim, alguém se levanta com um celular, tira uma luz. Uma luz, um celular já vai fazer uma grande diferença. De repente cada um de nós aqui se soma a isso e tira. Uns com um celularzinho mais fraquinho, uma luzinha mais ou menos, outro com aquelas luzes bem potentes. E juntos então, nós poderíamos até mesmo seguir com o culto, porque estaríamos num ambiente também iluminado. A luz só é útil onde há falta dela. E o sal é a mesma coisa. Imagine que você está cozinhando e você já salgou ali o seu alimento, mas depois você pega e fala, não, preciso de mais uma pitadinha de sal aqui. Ou vai ficar salgado demais ou não vai fazer diferença nenhuma, dependendo da quantidade que você colocar. Agora, coma uma comida sem sal algum. É muito ruim. E um pouquinho de sal que você joga ali já faz uma diferença, já melhora. Já fica mais fácil de você saborear. Nós veremos mais para frente que o sal ele tem outra utilidade, que não apenas salgar as coisas, mas vou deixar para mais adiante. Então, a primeira ideia que eu quero destacar desse texto que Jesus está dizendo, que nós somos o sal e nós somos a luz, é entender que sal e luz só são úteis onde há falta deles. Por isso, o nosso chamado é para sermos como Jesus. Jesus andou por toda parte. Jesus caminhou e se relacionou com todo tipo de gente. Jesus tinha esse chamado no seu coração e por isso ele andou por toda parte e se relacionou com todo tipo de gente. Ele se relacionou com pobres e ricos, indistintamente. Ele gastava tempo com pessoas importantes e também gastava tempo com pessoas anônimas, que ninguém sabia o nome. Ele se relacionou com pessoas saudáveis, mas ele também se relacionou com os doentes. Ele estava junto com aqueles que precisavam de cura física. Ele se relacionou com pessoas sóbrias, sábias, bem vistas pela sociedade, mas ele também gastou tempo com os bêbados, com os mendigos, com os esquecidos, com os que estavam presos em vícios, em problemas, em pecados, em distúrbios. Jesus andou por toda parte. Jesus caminhou até mesmo por Samaria, um ambiente que os judeus não gostavam de chegar perto. Jesus andou por todos os lugares, entrou na casa de todo tipo de gente, falou com todos os tipos de pessoas, se relacionou com todas as classes sociais. Ele estava com todas as áreas da sua sociedade, porque ele entendia o seu chamado. E ele disse isso para os seus discípulos, ele disse isso para os fariseus uma vez, de que ele tinha vindo para os doentes. Não apenas os doentes físicos, mas principalmente para os doentes espiritualmente, e que precisavam da presença dele. E Jesus sabia que os doentes espirituais, aqueles que estão longe de Deus, não estão só na classe baixa, ou só na classe média, ou só na classe alta. Não são só homens, não são só mulheres. Não é só um tipo ou outro de pessoas, não é só o mendigo, não é só o bêbado, não é só o... É todo tipo de gente. Todo tipo de gente precisa de Jesus.
Por isso, ele andava e se relacionava com todos indistintamente. Se havia alguém que estava aberto para recebê-lo, se havia alguém que queria caminhar com ele, queria falar com ele, ele estava sempre disposto a dar a sua atenção a essa pessoa. Podia ser uma pessoa importante, de renome, mas também podia ser um qualquer, um desconhecido, uma pessoa sem importância para a sociedade. E Jesus estava disposto a dar a sua atenção, da mesma maneira, para todas essas pessoas. Jesus não se isolou. Jesus não juntou os seus discípulos e criou uma comunidade à parte e falou: agora nós vamos servir a Deus aqui quietinhos, no nosso canto. Jesus, na verdade, espalhou os seus discípulos pela face da terra. Ele ensinou isso para eles. Quando ele foi embora, ele disse: ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Ele não disse: se afastem do mundo. Ele não disse: fujam do mundo. Ele disse: ide por todo o mundo. Na oração sacerdotal de João capítulo 17, Jesus está falando com o Pai e ele diz: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Jesus nunca pediu para o seu Pai que o Pai nos tirasse do mundo, que Ele nos livre do mal que existe no mundo. Mas nós precisamos estar no mundo, porque sal e luz só são úteis onde há falta deles. O mundo precisa de luz, desesperadamente. Se nós nos isolarmos, qual será a nossa utilidade? Precisamos ir até onde as trevas estão imperando. Em segundo lugar, além de entendermos que sal e luz são úteis onde há falta deles, nós precisamos entender que nós somos a luz e o sal do mundo hoje. Nós somos a luz e o sal do mundo hoje. Jesus está afirmando isso para nós, esse texto que nós lemos. Vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Nós somos os responsáveis por levar a presença de Deus por todos os lugares. Sabe aquele lugar onde você imagina, nossa, aqui é o lugar onde menos tem a presença de Deus revelada, onde tem mais trevas? Pois é ali mesmo que Deus espera que a gente atue, porque Ele espera que nós levemos a sua presença por todos os lugares. Vejamos quais são as funções do sal e da luz, segundo a palavra de Deus. O sal, na antiguidade, ele tinha algumas funções primordiais, que são diferentes das funções que nós utilizamos hoje na nossa sociedade. Então, hoje, nós usamos o sal primordialmente para dar sabor aos alimentos. Então, todos nós temos sal em casa. E a nossa principal função com o sal é salgar, é trazer sabor. Porém, na antiguidade, o sal ele era mais usado para a preservação dos alimentos. A preservação dos alimentos. O sal, ele era usado para atrasar a decomposição de alimentos. Essa era a função do sal na antiguidade. Inclusive, tem um texto que eu quero ler com vocês. Se esse negocinho ajudar. Pedir para se ficar para mim hoje, por favor. Um professor de um seminário lá dos Estados Unidos, seminário de Denver, nos Estados Unidos, professor de Novo Testamento, chamado Craig Blomberg, ele escreveu algo sobre o sal. Ele diz assim: perder o seu sabor, lê mais literalmente como está contaminado. Esta não é a noção cientificamente impossível de o sal se tornar insípido, mas sim o problema comum no mundo antigo de o sal ser misturado com várias substâncias impuras e, portanto, tornando-se inútil como conservante. Então, esse estudioso, Craig Blomberg, ele está dizendo que essa expressão que Jesus usa, se o sal perder o seu sabor, na verdade, é melhor traduzido como está contaminado. Se o sal está contaminado, porque cientificamente o sal nunca perde seu sabor. Ele continua lá, sal. E se você usar aquele sal, ele vai salgar.
Porém, o que acontecia na antiguidade é que às vezes o sal, ele era misturado com outras substâncias, e aí ele perdia a sua função principal naquela época, que era a função de preservar os alimentos. Não existia geladeira, não existiam os freezers, e então, para nós preservarmos os alimentos, para que nós atrasássemos a decomposição dos alimentos, usava-se o sal. Mas se o sal está misturado com várias substâncias impuras, aí ele se torna inútil como conservante. E daí o que a gente faz com esse sal? Jogamos fora. Ele está impuro agora, ele está misturado com outras substâncias, ele já não serve para conservar os alimentos. Então ele é inútil. E essa ideia do sal perder a sua função por estar contaminado é muito boa, porque nós podemos aplicar para o nosso dia a dia. Se nós somos o sal, e nós temos o dever de preservar, de atrasar a decomposição dos lugares onde nós estamos, então nós precisamos tomar cuidado para que o nosso sal não esteja misturado a tal ponto que ele já não consiga mais preservar. Nós somos os responsáveis por atrasar a decomposição do mundo. Isso é muito interessante. Nós vivemos em um mundo que, a passos largos, ele está cada vez mais preso em trevas. Ele está cada vez mais se afundando nos pecados, nos problemas, nas coisas que Deus odeia. Nós vemos cada vez mais o nosso mundo se acostumando com o mal, se acostumando com a injustiça, vivendo de maneira absurda até mesmo. Não temos mais moral. Essa palavra já perdeu o seu sentido há muito tempo. Tudo é questionável, tudo é duvidoso, certo e errado. Mas para quem? E nós vemos o nosso mundo indo cada vez mais para baixo e cada vez mais contaminado com as trevas. Mas a função da igreja, a nossa função como cristãos, como filhos de Deus, é atrasar essa decomposição. Nós, onde estamos inseridos, na nossa área de atuação, seja na nossa família, no nosso emprego, na área da sociedade em que a gente atua, o nosso dever é que com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, nós sejamos responsáveis para que as trevas avancem com muita dificuldade, para que a decomposição, a corrupção desse mundo avance mais lentamente, porque nós estamos ali. E nós não deixamos que a injustiça prevaleça. E nós não deixamos que o mal prevaleça. Mas nós somos agentes que confrontam o mal. Agentes que se opõem ao mal. E por isso ele não consegue agir com a mesma intensidade, com a mesma rapidez que ele gostaria. Nós somos os responsáveis por atrasar a decomposição do mundo. Porém, existe o risco de nós, como sal, perdermos essa função. Como que isso acontece? Quando nós nos misturamos com as substâncias impuras do mundo. E aí a gente já não serve para mais nada. Se você é um cristão, inserido em um ambiente de pecado, de trevas, de problemas, mas você se contamina, se você entra no meio e se amolda a esse mundo caído, se você não faz qualquer diferença no ambiente em que você está inserido, se você é só mais um, se no meio da multidão você não é destacado como alguém diferente, então você é como esse sal, misturado com outras substâncias, e que não tem mais a capacidade de preservação. Você não consegue mais deter o avanço do mal, porque você também está contaminado por ele. Então essa é o grande alerta de Jesus. Ele nos chama para estar no mundo, mas não para sermos contaminados com o mundo. É exatamente isso que ele fez. Ele andava com todos os tipos de pessoas, mas ele sempre era o agente influenciador e nunca influenciado. Ele sempre dava o tom da conversa. Ele sempre dizia como as coisas seriam. Ele nunca era conduzido pela maré que vinha contra ele. Ele é que dizia como as coisas seriam. Ele é que mudava a situação onde ele se encontrava.
mas ele não deixava que as situações o dominassem, ele não deixava que as pessoas o influenciassem. Ele trazia a preservação dos ambientes onde ele estava. Esse é o nosso chamado, que nós sejamos sal e que a gente não se contamine, para que a gente não perca a nossa função de preservação. Isso pode acontecer de maneira muito sutil, quando a gente desiste de fazer a diferença. Porque a gente se cansa muitas vezes, por a gente viver em um ambiente caído, onde todo mundo faz errado, onde todo mundo está roubando, onde todo mundo usa de meios inapropriados para ganhar, onde as pessoas falam o que dá na cabeça, onde ninguém mais filtra o que sai pela boca. A gente se cansa, chega uma hora que a gente desiste, e daí a gente ou fica quieto, e já não faz a diferença, ou então a gente acaba entrando nessa rede de pecado, e fazemos parte dele. E então nós seremos como esse sal contaminado, que Jesus diz que não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra, nós temos o chamado de Deus para impedirmos a proliferação do mal. Nós temos esse chamado de atrasar a decomposição desse mundo até que Jesus venha. Nós preservamos a terra até que Jesus venha. Nós não podemos nos corromper, nos contaminar e perder essa função do sal. E por fim, a luz tem a função de confrontar as trevas. A luz confronta as trevas. Se o sal preserva o mundo da decomposição do pecado, da maldade, a luz tem a função de ser um agente que vai contra as trevas, confronta as trevas. Se nós estivéssemos na escuridão e acendermos uma luz, na hora as trevas saem, porque a luz confronta as trevas. A luz derrota as trevas. Então essa é a segunda função do cristão, o segundo chamado do cristão, que na verdade está completamente ligado ao sal. É apenas mais uma revelação de Deus para nós, o nosso mesmo chamado, de irmos para os lugares de trevas, mas para levarmos luz. Irmos para o lugar de trevas, para fazermos a diferença. Como que a luz pode perder a sua função? Simples, basta que você a cubra. A luz está ligada, ela está iluminando, mas se você cobri-la com algo, ela não ilumina mais. Você tem o seu celular, você liga a lanterna, mas se você cobre, está ligado, mas não ilumina nada. Você liga um abajur na sua casa, mas você joga um cobertor por cima, está ligado, está iluminando, mas está coberto. Já não está mais exercendo a sua função de iluminar aquele ambiente. Isso pode acontecer conosco. A luz está em nós. Nós sabemos o certo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Mas nós não queremos incomodar. Nós não queremos chamar a atenção. Nós não queremos fazer a diferença. Então nós apagamos essa luz. Nós nos cobrimos com qualquer coisa, para que ninguém saiba que nós temos essa luz. E aí então a gente passa despercebido. Existem hoje muitos cristãos tímidos, covardes, que não querem chamar atenção. Eu tenho a minha fé pessoal, mas ela é para mim, eu não quero incomodar ninguém com ela. Eu conheço a luz, mas quem está em trevas, deixa lá, porque eu não quero incomodar, porque a luz incomoda. Quem está em trevas, só vê que está em trevas quando a luz chega perto, incomoda. Mas existem muitos cristãos hoje que preferem se cobrir, se esconder, deixar de brilhar, para não incomodar aqueles que estão nas trevas. Realmente, você não vai incomodar, mas você vai deixar essa pessoa viver uma vida sem sentido, sem esperança, uma vida mentirosa, uma vida de futilidade, porque você não quer incomodar, porque eu não quero incomodar. Nós recuamos muitas vezes nesse nosso chamado. Nós deixamos de brilhar. A luz já está em nós,
mas nós queremos passar desapercebidos, nós não queremos incomodar. E por isso nós nos cobrimos e nós não queremos que a luz se propague. Nós temos 2 chamados, que na verdade são apenas um, com 2 expressões, sal e luz. Nós podemos perder a função de salgar, de preservar, e nós podemos nos esconder na luz. Muito bem, agora que nós entendemos de maneira mais apropriada a função do sal e a função da luz, eu quero trabalhar um pouco a questão de algo que nós fazemos muito. Durante o nosso dia, as 24 horas que nós temos, nós gastamos uma boa parte dele fazendo uma coisa: trabalhando. Nós trabalhamos. Das 24 horas do dia que nós temos, pelo menos umas 8 horas por dia você está trabalhando. Ou se você não trabalha num emprego formal, você tem os seus afazeres, isso é um trabalho. Se você é um adolescente ou um jovem que também não tem um trabalho formal, mas você tem os seus afazeres, estudo, faculdade, deveres de casa, trabalho. Então nós gastamos muito tempo trabalhando. E existem pessoas, cristãos, que veem o trabalho como um empecilho na sua caminhada. Como assim, é um mal necessário. Eu preciso trabalhar porque eu preciso de dinheiro. Mas na verdade, eu queria ter mais tempo para fazer a vontade de Deus. Você já ouviu isso ou já pensou isso? Eu queria fazer a vontade de Deus, mas eu preciso trabalhar. Como se fossem 2 coisas distintas. Fazer a vontade de Deus e trabalhar. Então nós precisamos rever o nosso pensamento com relação ao trabalho. Eu já ouvi, você também talvez já tenha ouvido, pessoas dizendo: eu não vejo a hora de chegar o fim de semana, porque quando chegar o fim de semana eu posso me dedicar às coisas espirituais. No fim de semana eu me dedico às coisas espirituais. Durante a semana, infelizmente, eu preciso trabalhar, porque eu preciso do meu sustento, mas quando chegar o final de semana, daí eu me dedico 100% às coisas espirituais. Como se isso fosse diferente, como se o trabalho fosse algo mal, como se o trabalho não fosse algo espiritual. Muito bem, será que você já ouviu uma frase como essa aqui, alguém me diga quem inventou o trabalho, porque eu quero tirar satisfação com ele. Já ouviu essa frase alguma vez? Quem inventou o trabalho? Muitas pessoas gostariam de saber quem foi, para ir lá e brigar. Poxa vida, a gente podia viver num mundo que não tivesse trabalho, seria muito melhor para todo mundo. Pois bem, se a gente abre a nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, eu quero que você faça isso. Nós veremos que na verdade quem criou o trabalho foi o próprio Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. No capítulo 3 é o relato da queda. Então o capítulo 2 se encontra antes do pecado. Antes do pecado entrar no mundo, Gênesis diz para nós que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Cuidar do jardim, cultivar o jardim, isso é trabalho. Antes da queda, Deus criou a mulher e chamou a mulher de auxiliadora do homem. Auxiliadora do quê? Se não existia trabalho? Existia. A auxiliadora do trabalho. O trabalho, meus irmãos e irmãs, foi criado pelo próprio Deus. Deus nos criou para o trabalho. Portanto, nós não devemos olhar para o trabalho como algo do maligno. A gente imagina que o trabalho veio do mal, veio de Satanás, que ele é que criou essa história de trabalhar. Mas não é verdade. Foi Deus quem criou o trabalho. E ele criou o trabalho, ele nos deu essa incumbência, porque ele nos fez a imagem e semelhança dele. E Deus trabalha. No capítulo 1 de Gênesis, nós vemos o trabalho de Deus na criação. Todo o trabalho do Senhor em criar cada detalhe desse mundo, do universo, nos criar, isso é trabalho. Depois disso, ele descansa, mas ele não está descansando agora.
Ele descansou. Ele não está descansando agora. Qual é o trabalho de Deus? Será que Deus tem trabalho a fazer hoje? Será que Deus trabalha hoje? Sim, e muito. Deus trabalha em dois sentidos. No sentido da preservação de todas as coisas e no sustento de todas as coisas, porque Ele criou o universo, mas Ele sustenta. Tudo funciona no universo porque Ele está trabalhando para que isso aconteça. O sol nasce todos os dias porque Ele trabalha para que isso aconteça. O ciclo da água permanece acontecendo porque Ele trabalha para que isso aconteça. O nosso corpo está funcionando agora com todos os seus, com todas as suas atividades aqui internas, porque Deus está trabalhando para que isso aconteça. O ciclo da vida acontece porque Deus está trabalhando para que isso aconteça. Pessoas nascem, bebês nascem todos os dias porque Deus está trabalhando para que a vida permaneça. Existe também a questão de Deus cuidar das pessoas. Quais orações você tem feito? Ele ouve e Ele trabalha. Imagina o quanto de trabalho Deus tem para administrar todas as orações do seu povo. Tudo que o povo tem pedido para Ele. E Ele está trabalhando em função disso. Para cumprir os seus propósitos, utilizando a oração do seu povo. Então o nosso Deus trabalha, o tempo todo Ele está trabalhando, Ele está cuidando, Ele está conduzindo o seu querer, Ele está trabalhando hoje, nesse exato momento, em pessoas para a salvação, Ele está trabalhando em nós para a santificação. O trabalho do Senhor começou e continua para sempre, porque o nosso Deus é um Deus trabalhador. E por Ele nos criar a imagem e semelhança dEle, nós também fomos chamados para o trabalho. O homem e a mulher foi chamado para trabalhar, para produzir, para ajudar, para fazer. Nós não fomos chamados para o ócio. Nós não fomos chamados para ficar sem fazer nada. Nós fomos chamados para o trabalho. Por isso nós temos que tirar da nossa cabeça que o pecado é algo ruim. Esse texto que nós lemos, de ver Deus pedindo ao homem, incumbindo ao homem do trabalho. Depois, mais para frente, nós vemos Deus dando ao homem a incumbência de cuidar da natureza, dos animais, de ser fértil, de se multiplicar. Todos esses deveres do homem fica conhecido na teologia como o mandato cultural. O mandato cultural, Deus quer que o homem trabalhe. Deus quer que o homem produza, o ser humano produza. Deus quer que o ser humano se reproduza. É a vontade de Deus. Por que será que o ser humano possui inteligência? É para usar. Sabe, o progresso, a ciência, a tecnologia, não é algo ruim. Deus nos deu essa capacidade, porque Ele quer que a gente faça isso mesmo. Dominar o mundo também significa trazer progresso, usar a nossa inteligência para construir coisas. Sim, nós somos os únicos seres do planeta Terra que alteram o seu ambiente. É claro que o pecado, ele corrompe o que há de bom no mundo. E a inteligência do homem nem sempre é usada para o bem apenas. Mas quantas coisas maravilhosas existem hoje, estão à disposição para nós, porque Deus nos deu inteligência. Medicina, tecnologia, as pessoas vivem mais, vivem melhor, porque Deus nos deu inteligência. A própria Bíblia pode nos mostrar que é a vontade de Deus, desde o começo, que o homem dominasse a terra e a cultura acontecesse, que houvesse desenvolvimento. É só nós olharmos que em Gênesis o mundo começa em um jardim e o ser humano está ali cuidando de um jardim, cuidando da natureza. Mas nós chegamos em Apocalipse e não é mais um jardim que nós vemos, mas é uma cidade. No Apocalipse nós vemos uma cidade celestial. Porque nós vemos então aqui a ideia do progresso. Deus esperava sim que o homem usasse a sua inteligência para mudar o seu ambiente, para trazer progresso, para trazer invenções. Mas o pecado traz as partes ruins de tudo isso. Nem sempre tudo que nós fazemos traz benefícios. Muitas vezes a nossa inteligência é usada para o mal. Muitas vezes nós usamos o nosso melhor para trazer problemas para a terra. Mas sim, o trabalho veio de Deus. E sim, a inteligência veio de Deus para nós usarmos. Então quando nós trabalhamos, nós estamos fazendo a vontade de Deus.
Nós não devemos ter essa mentalidade de que se eu estou no trabalho, durante as 8 horas, ou sei lá quantas horas você trabalha por dia, no seu expediente, não tenha a impressão de que você está perdendo tempo lá. Não tenha a impressão de que eu não estou fazendo nada para Deus. Você está cumprindo a vontade dele lá, porque ele espera que você trabalhe. Ele espera que você contribua para o ambiente que você vive e trabalha. Ele espera que você faça isso. Onde você trabalha, em qualquer função que você tem. Se é no lar que você trabalha, da mesma forma. Se é estudando que você trabalha hoje, se você é um estudante, é isso que Deus quer que você faça. Então você está cumprindo sim a vontade de Deus, quando você está trabalhando. Então, se o trabalho é um lugar onde nós gastamos uma grande parte do nosso tempo, e o Senhor nos chama para sermos luz e sal onde nós estivermos, então o trabalho também é um lugar onde nós devemos ser sal e luz. De que forma que nós podemos ser sal e luz no nosso ambiente de trabalho? Simples, fazendo a diferença, não nos corrompendo com o meio. Se nós trabalhamos numa empresa, e aquela empresa está cheia de pessoas que possuem condutas que nós sabemos que estão de desacordo com a palavra de Deus, nós não seremos aqueles que faremos igual, mas nós seremos diferentes. Nós vamos seguir o que Deus quer que a gente faça. E assim nós seremos luz e sal ali. Se você está num ambiente em que muitas pessoas escolhem meios alternativos e errados para conseguirem as coisas, você não faz a mesma coisa. Você faz a diferença. E você então é sal naquele lugar. Porque você é talvez. Mas é que impede a propagação do mal ali dentro. A sua empresa tem condutas erradas. Não significa que você precisa sair dessa empresa e trabalhar em outra. Porque provavelmente na outra também vai ter alguma coisa errada. Mas você, pessoalmente, você ali dentro, num lugar de trevas, você vai ser o sal que impede as trevas de avançar. Não vai ser por você que o mal vai reinar ali dentro. Mas você será a luz ali, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Você vai trazer a justiça do reino no seu ambiente de trabalho. E Deus com certeza vai te abençoar ali dentro. E as pessoas verão a sua postura diferente. E ali você brilhará a luz do Senhor. E ali você será sal que traz vida e que impede a propagação do mal. Então no seu ambiente de trabalho você também tem o chamado de ser um filho de Deus que traz luz e sal para o seu ambiente de trabalho. Então agora voltando para essa questão da luz, olha só, João capítulo 9, versículo 5 diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E em Mateus, que nós lemos, Jesus está dizendo: vocês são a luz do mundo. Então nós vemos uma progressão aqui. No primeiro texto, Jesus está dizendo: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Verdade. Mas daí Jesus vai embora. Ele vai para o céu. E ele envia o Espírito Santo para habitar dentro de nós, a igreja. E então ele diz: vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Jesus habita em nós através do Espírito. A luz dele está em nós através do Espírito Santo. Então nós somos a luz, onde nós estivermos. Inclusive no nosso emprego, em casa, na sociedade. Deus espera que nós façamos a diferença. Nós temos 2 exemplos na Bíblia de pessoas que, tem vários outros, mas eu destaquei 2 personagens do Antigo Testamento, que eles foram sal e luz em ambientes de trevas, em ambientes difíceis. O primeiro deles foi José. José era um cristão, ele conhecia o Senhor, ele era filho de Deus, ele tinha sua fé no Deus Altíssimo e ele foi mandado para o Egito. Um lugar de trevas, um lugar idólatra, um ambiente difícil para a fé cristã, porque ali o faraó era o Deus, e existiam outros deuses, mas José sempre permaneceu na sua posição, fiel ao seu Deus. Quando ele teve a oportunidade de pecar, adulterando com a esposa de Potifar, ele diz não.
O que talvez para o mundo fosse completamente sem noção, ele abrir mão de uma oportunidade de ficar com uma mulher provavelmente muito bonita, provavelmente muito bem cuidada por ser a esposa de Potifar, ele diz não, porque ele sabe que aquilo não era o certo. E ele paga um preço, inclusive, por isso. Mas Deus está com José. E o tempo todo nós lemos na narrativa de Gênesis que o Senhor estava com José. E onde ele estava, a bênção de Deus estava com ele. E as pessoas viam que ele era do Senhor. As pessoas viam que o Senhor estava com ele. Potifar viu isso. A Bíblia diz que Potifar viu que Deus estava com José. Por tudo que ele fazia. E pelas bênçãos que acompanhavam a vida desse homem. E no final, ele foi colocado numa posição de muita importância, como o governador do Egito. E ali ele também brilhou a luz do Senhor. Ele fez a diferença com o seu trabalho. Isso é interessante. Com o seu trabalho, ele fez a diferença. Deus o colocou numa posição onde ele pôde ser instrumento de Deus para trazer alimento para os povos ao redor que estavam passando fome. Ele foi instrumento de Deus para ajudar pessoas, para gerenciar um país inteiro. Deus quer que o seu povo esteja em qualquer posição, em todas as posições possíveis, inclusive nessa que José teve. José brilhou a luz de Deus no Egito. Ele era um excelente trabalhador, as pessoas reconheciam que Deus estava com ele, e ele procurava ter uma boa conduta moral. E dessa forma, José foi sal e luz no Egito. O outro personagem que eu quero destacar foi Daniel. Daniel foi levado jovem para a Babilônia. O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. O rei da Babilônia pegou os melhores, os jovens, os mais sábios, os mais saudáveis e levou para a Babilônia, porque eles queriam usar essa força de trabalho, essa sabedoria, essa inteligência. E Daniel estava junto com esse grupo que foi levado para lá. E a Babilônia também era, como no Egito, um lugar difícil para expressar a sua fé. Porque lá na Babilônia ninguém cultuava o Deus verdadeiro. A mesma coisa, um lugar idólatra, um povo que não conhecia o Deus verdadeiro. E Daniel foi levado para lá, para o meio das trevas. Mas o que Daniel fez? A postura de Daniel foi se manter fiel ao seu Deus. Continuar brilhando a luz de Deus e ser sal naquele lugar. Daniel também foi usado por Deus para trazer luz ali na Babilônia. Ele também foi um excelente trabalhador, muito inteligente, diz a palavra de Deus. Deus dotou Daniel com uma inteligência muito grande, e Daniel usou essa inteligência ali na Babilônia. E ele manteve a sua fé. Quando todos estavam se prostrando diante de uma imagem, ele não se colocou diante dela, junto com seus amigos. Ele teve que passar por provações por conta disso, mas em todas elas, Deus o preservou. Daniel manteve a sua fé. Daniel não escondia a sua fé. Ele se ajoelhava 3 vezes por dia para orar. E ele não se fechava, não escondia que ele estava orando. As pessoas viam. Ele não tinha medo de mostrar a sua fé. Porque ele sabia que ele tinha um chamado, que se ele estava na Babilônia, se ele estava no meio de um povo incrédulo, se ele estava no meio de um povo idólatra, é porque ele tinha o chamado de brilhar a luz de Deus ali. Ele tinha o chamado de ser sal para preservar aquela terra da corrupção. E ele fez isso. E no final da sua história nós vemos que depois de muitas provações Deus o exalta. E o rei Nabucodonosor reconhece que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. E ele então conclama todo o povo a adorar esse Deus. Olha a diferença que Daniel fez ali. Daniel foi usado por Deus para trazer luz para um povo que andava em trevas, a Babilônia. Essas duas histórias são um exemplo para nós. Nós também temos esse chamado de fazermos a diferença. De onde estivermos, mantermos a nossa posição de cristão. Não abrirmos mão da nossa fé só porque estamos num ambiente que é contrário a ela. Talvez você que é jovem e esteja na faculdade, na universidade, ali você encontre um ambiente que não é propício para a sua fé. Porque ali o que vale é o intelecto apenas. Não há espaço para a sua espiritualidade. Espiritualidade é coisa de gente sem estudo.
Daniel não era sem estudo. Era um cara inteligente, estudado e com fé. Se nós estudarmos a história, nós veremos que grandes cientistas, inventores, descobridores de um monte de coisa, eles eram cristãos e a motivação deles era exatamente conhecer como a criação de Deus funcionava. Isaac Newton era um deles. Qual era a motivação de Newton para estudar a física? Para entender como o universo funcionava? Era porque ele era um cristão e ele era tão temente ao Senhor que ele queria descobrir como tudo isso funcionava. Hoje em dia nós temos cientistas falando que a religião é contrária ao progresso científico, porque a religião faz o homem se contentar com aquilo que ele não sabe. Eu não sei como isso funciona, mas tudo bem, Deus sabe. Não é isso. Isso não é verdade. A religião, a fé num Deus Criador, nos impulsiona a querer descobrir como as coisas funcionam. A ciência, ela ganha com cristãos, porque os cristãos querem entender como Deus faz as coisas e usar isso para o bem. É assim que tem que ser mesmo. Se Deus te dotou com inteligência, se Deus te dotou com habilidades, use-as, todas elas. E não é só na igreja que a gente usa. Em todos os lugares, porque o Senhor quer que você brilhe a luz dele na sociedade. Então, se você trabalha num hospital, use a luz do Senhor lá no hospital, fazendo um bom trabalho, sendo um trabalhador exemplar, tratando as pessoas com amor, com carinho. Faça a diferença ali. Se você trabalha na área da justiça, é um advogado, um promotor, um juiz, faça a diferença nesse ambiente tão deturpado, onde as pessoas fazem de tudo para conseguir o que eles querem. Seja justo. Se você trabalha como educador, não se corrompa, porque hoje a educação no nosso país está tão difícil, que talvez você não tenha mais vontade de fazer a diferença ali, no seu ambiente, na sua classe, com os seus alunos. Não deixe de ser sal, porque aqueles alunos precisam que você preserve-os da corrupção, aqueles alunos precisam que você seja luz ali, você tem esse chamado. Não se deixe corromper. Não perca a sua função de salgar e de iluminar. Se você é um trabalhador liberal, não seja como qualquer outro. Não cobre mais por um serviço que você sabe que não vale tudo aquilo. Seja justo. Faça o melhor trabalho. Não faça de qualquer jeito como muitos por aí fazem. Seja diferente. Você tem chamado para no seu trabalho você fazer a diferença. Onde Deus te chamou. Se você trabalha numa empresa, faça a diferença ali. Se todos os seus colegas de trabalho enrolam no trabalho, não produzem, porque no final do mês eles vão ganhar o salário deles de qualquer jeito, não é essa a sua motivação, porque você não é qualquer um. Você é um filho de Deus. E você tem um chamado para ser luz e sal onde você está. Em qualquer lugar onde você trabalha, se você trabalha na polícia, no exército, na política, no comércio, em todos os lugares, você precisa fazer a diferença. Você tem um chamado para trazer justiça, para você ser sal, para você ser luz, onde você está. Onde você está. Faça o seu trabalho com zelo. Procure viver o estilo de vida de Jesus no meio das pessoas. Brilhe a luz de Jesus onde você estiver. E a conclusão, meus irmãos, para tudo isso que a gente conversou, é que Deus quer que a sua luz brilhe em todas as esferas da sociedade. Todas. A luz não deve permanecer aqui, no nosso ambiente. Você deve levar a sua luz onde você está. Com as pessoas com quem você se relaciona. Não perca suas amizades. Não abra mão do relacionamento com pessoas que não possuem a mesma fé que você. Porque agora você tem essa luz que você pode transmitir para as pessoas. José e Daniel, como eu falei, e a conclusão. Que sejamos responsáveis por deter a corrupção deste mundo, sendo sal. E que nós levemos a presença de Jesus onde estivermos, sendo luz.
Que Deus nos abençoe, nos capacite, nos encha desse senso de missão, para que onde nós estivermos, nós façamos a diferença. Que nunca mais você olhe para o seu trabalho como um lugar onde você está perdendo tempo, porque você poderia estar fazendo algo espiritual. Aquilo é espiritual, é um chamado de Deus para você. Faça com zelo, faça o seu melhor, irradie a luz de Jesus ali. Você tem um chamado, cumpra-o, e o Senhor se agradará de você, e você estará cumprindo a missão que Jesus deixou para nós, de ser luz e sal onde estivermos. Nós vamos cantar uma canção para terminar essa reflexão, que é uma oração, dizendo para o Senhor que nós desejamos que com quem nós nos relacionamos no nosso dia a dia, que nós sejamos a expressão de Jesus ali. Que cada vez que nós abrirmos a nossa boca, sejam as palavras de Jesus. Que cada vez que nós abraçarmos alguém, seja como Jesus abraçando aquela pessoa. Cada vez que nós estivermos perto de alguém, que seja Jesus ali. Que nós façamos a diferença, onde nós estivermos. Jesus é a luz, mas agora Ele deixou essa luz para nós. E através de nós devemos levá-la por onde nós passarmos. Convido você a ficar em pé e fazer dessa canção a sua oração, o meu querer. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto quebrando, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar com minha vida, em tudo eu te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no caminho, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo eu te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o nosso querer, Senhor. Sermos as tuas mãos, sermos os teus pés,
por onde nós passarmos, ó Deus. Que o Senhor nos levante, ó Deus. Cada cristão, cada filho do Senhor, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu este é o nosso querer, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. E nós te pedimos que o Senhor irradie a tua luz, encha as nossas vidas com a tua presença, para que por onde nós passarmos, essa luz do Senhor nos acompanhe. Que por onde nós andarmos, a presença do Senhor se manifeste. Que no nosso trabalho, no nosso emprego, ou na escola onde estudamos, na faculdade, nós façamos a diferença. Nós não sejamos como qualquer um, mas nós sejamos o sal que impede a corrupção daquele lugar. Que nós sejamos os instrumentos do Senhor, de justiça, de amor, de paz, de transformação, de restauração. Que como Jesus, nós também andemos por esse mundo, fazendo bem, tocando pessoas, transformando vidas com a nossa vida. Que a nossa boca transmita a mensagem de salvação, de cura e de transformação que o Senhor tem. Levante-nos, ó Deus, com ousadia do Teu Espírito, cheios do Senhor, para fazermos a diferença. Que nós tenhamos uma influência grande na nossa sociedade. Que nós tenhamos o desejo de estar em todas as esferas dessa sociedade. Na arte, na cultura, na política, no comércio, na educação, na saúde, na indústria, em todos os lugares, levarmos a Tua luz, levarmos o sal, e que a nossa sociedade seja transformada pela manifestação dos filhos de Deus. Usa-nos para fazer a diferença, usa-nos para trazer vida, usa-nos para trazer paz, usa-nos para o estabelecimento do Teu reino, onde estivermos. Usa-nos, Deus, nós estamos aqui, dispostos. Enche-nos de Ti, transforma-nos, Deus, e envia-nos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o nosso Deus possa nos levantar, que nós tenhamos esse desejo de ir por onde o Senhor nos mandar e estar em todos os lugares dessa sociedade. Que nós entendamos o nosso chamado, não para largarmos o nosso emprego e trabalharmos na igreja, mas para estarmos lá, onde o Senhor nos chamou para estar, para sermos luz e sal. Feche os seus olhos. E que nesse momento, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão e a unção, o poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida e sobre você permaneça, para que hoje e para sempre você leve a luz de Cristo por onde você passar. Amém e amém. Se você deseja orar com um dos presbíteros, você pode vir aqui à frente. Nós temos a escola discipuladora que vai acontecer agora. Cláudia ali tem um recado para nós, então sentar um pouquinho. Semana que vem
nós teremos o retorno das nossas aulas normais. Então acho que o Cláudio tem algumas informações para passar para nós sobre isso. Bom dia, irmãos. Bom, janeiro já acabou. Hoje é o último domingo de janeiro. Esse restinho de ano que falta, nós estaremos iniciando no próximo domingo a nossa escola discipuladora de forma normal. Tivemos agora em janeiro, estamos tendo ainda hoje a nossa escola discipuladora de férias. Mas domingo que vem nós temos algumas novidades.